Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar? Estamos a pleno vapor naquele cálculo, daquele modelo completo, abrangente do motor de indução, perfeito? Só relembrando, já fizemos o cálculo de toda a primeira parte, correntes, conjugado, rendimento, carregamento, torque relativos a dois escorregamentos, 2% e 3%. E na segunda parte, relativa a 3%, uma parte importante, colocada aí nesse exercício a caráter, propositalmente, para quê? Primeiro, para que fosse também um elemento de comparação com os cálculos da letra A. Dois escorregamentos, seria interessante essa análise. E sim, principalmente porque com 3%, a nossa expectativa é que o motor estivesse carregado nominalmente, e de fato isso aconteceu, tá bom? Então, com isso aí, vamos em frente, tá bom? Toda vez que calculamos as correntes I2, a gente nós formando o teorema de Thevenin. A gente faz a transferência, faz a reflexão, traz todo o modelo de impedância da máquina, estator e ramo de acoplamento, incluso o entreferro, para o circuito do rotor. Todo o circuito é referido no rotor, tanto é que se calculei o ΔR para as mais diversas condições de escorregamento. E até agora, naquela zona que representa, aquela faixa que representa a operação em regime permanente do motor, de vazio a carga nominal, fator de potência rotórico assim espetacular, na casa de 0,99. Tá bom? Mas até o presente momento nós não temos uma dica, não temos informação segura, algo que fosse consistente, tá? Que tipo de motor é esse? Gaiola? Bobinado? Então penso que chegou o momento. É exatamente o que a letra C pergunta, mais ou menos indiretamente. O que ela quer de fato é o torque de partida, a corrente para esse torque e, naturalmente, é o fator de potência dessa corrente, no instante de partida do motor. Vamos então? É aquela história. Havia comentado en passant no finalzinho do último módulo. Eu não especifiquei que tipo de corrente de partida eu queria, ou qual delas, I1 ou I2. Não disse isso, deixei em aberto. Mas também disse qual seria a minha opção e justifiquei o porquê. Ora, na medida que se reflete todo o circuito estatórico de acoplamento para o rotor via Thevenin, exatamente para viabilizar inclusive este cálculo, não vejo por que perder essa referência da corrente rotórica da corrente I2. Tá? Então, a partir de agora, farei os cálculos relativos a I2, mesmo porque no instante de partida, se S é igual a 1, essa máquina fica virtualmente o transformador. Na escorregamento igual a 1, as relações são todas elas vinculadas exclusivamente a uma relação de transformação via número de espiras. Ok? Então, diante disso, toda variação percentual, todo nível de proporcionalidade referida a uma corrente vai para outra naturalmente, o que nos dá uma grande base de raciocínio, até mesmo para a eventual definição em que tipo de motor nós estamos lidando nesse exercício, tá joia? Então estamos num momento muito interessante. Olha como é que eu vou começar, tá? Aqui se encontra o nosso modelo equivalente do motor, ele, claro, referido ao circuito rotórico. Nós não vamos perder uma chance dessa, tá? Tá aqui a impedância de Thevenin e, naturalmente, a tensão de Thevenin, que foi a tensão que se aplica no circuito da entrada, uma vez que o circuito de entrada foi alterado. Daqui para frente, a coisa não mudou. É o circuito rotórico com suas mais diversas condições de escorregamento. Vai começar a acontecer uma coisa interessantíssima ao longo do desdobramento desse exercício, com essas novas expectativas de cálculo. Vocês vão perceber isso logo, em breve. Tá? Olha que coisa interessante. Primeiro, olha os ganhos disso aqui. Não há necessidade de recalcular Z de Thevenin. Z de Thevenin já é conhecido nosso. Vinde alternativas anteriores, a impedância de Thevenin ela vale 0,273 mais J 0,49. Não precisa ser recalculada, porque a impedância de Thevenin não depende do escorregamento. Tá? Outra coisa interessante, a tensão de Thevenin também já está calculada de exercícios anteriores, tá? Da letra anterior do exercício. 122,2 com ângulo de 1,2 volts por fase, também não precisa ser recalculada, porque tensão de Thevenin não precisa do escorregamento, tá legal? Volto a frisar, aproximações da segunda, terceira, primeira casa decimal, o que não representar conceitual, nem vou me preocupar, tá bom? Então tá lá, perfeito? Pois no instante. O que eu quero calcular agora? Outra coisa importante também associada a esse modelo, que a equação de conjugado, ela ganha uma prerrogativa extremamente interessante, porque com essa perspectiva e com essa visão do diagrama elétrico, da parte elétrica do motor, essa equação ganha uma perspectiva muito larga.
extremamente abrangente, o que faz nos dizer o seguinte: ora, se eu quero calcular um dado conjugado, tá, para um dado escorregamento, gente, basta única e exclusivamente substituir esse escorregamento proposto na equação de conjugado. É o que faremos, tá? Se nós queremos um conjugado de partida, eu vou chamar inclusive de TP, conjugado de partida, o que eu faço? Ora, o que eu sei? Que na partida, isso é importante, na partida, S é igual a 1. Pronto, se S é igual a 1, esse S vai entrar aqui e aqui. Resultado, olha aqui com que tranquilidade que vamos calcular o torque de partida desse motor, 1 sobre ω/s, vezes Q1, vezes R2, porque S é igual a 1, vezes V de Tevena ao quadrado, sobre, então, a nossa nova impedância equivalente do circuito, tendo em vista que na partida S é igual a 1. Olha o que aconteceu. Então, estou começando a sentir o que eu disse há pouco. Qualquer que seja a condição de trabalho, para qualquer que seja o conjugado e escorregamento, basta entrar com ele aqui. Qual vai ser a dificuldade? Nenhuma. Encontrar nova impedância da malha, função do novo escorregamento ou do escorregamento proposto, você tem a tensão, você encontra a corrente para qualquer condição que você preferir. E 2 de partida, por exemplo, porque S é igual a 1, ele simplesmente some daquela componente sobre a resistência. Olha que beleza, mas que tranquilidade, relação imediata, tá? Então, R de Tevena mais R2 ao quadrado, é claro, mais X de Tevena mais X2 ao quadrado, evidentemente. Então, vamos lá, só substituição de valores. Olha como foi a interpretação tranquila e natural, sem problemas, tá? Então, teremos 1 sobre 4 vezes π, vezes 60 sobre 6, vezes 3, uma vez que a máquina é trifásica, vezes 0,144, que é de fato a resistência do rotor, vezes 122,2 ao quadrado, isso aqui sobre, né, a nova impedância, 0,273 mais 0,144 ao quadrado mais 0,49 mais 0,209 ao quadrado, fechando o colchete aqui. Então, muito bem, fazendo esta conta, vou colocar aqui para a gente ganhar espaço físico, olha que nós vamos encontrar que o conjugado de partida deste motor, ele será de praticamente 77,45 Nm. Perfeito? Dado importante, tá? 77,45, fruto desta operação aqui. Aproximadamente isso, 1 Nm a mais, 1 Nm a menos, sem problema algum. Tá ok? Tá legal? Uma observação interessante. Qual foi o conjugado nominal calculado por esse motor? Isso aconteceu na letra B, porque nós concluímos que na letra B o motor estava carregado nominalmente, 65,20,25, não foi? Uma pergunta que eu quero fazer que é importante, até para a gente começar a decidir que tipo de motor é esse, tá? Quantas vezes esse torque aqui é maior, menor ou igual em relação ao conjugado nominal? O que eu faço? Eu pego aqui, ó, o 77,45 calculado e divido, que foi o conjugado de partida, pelo conjugado nominal, 65,25. Ou seja, esse conjugado de partida desse motor, ele ficou na casa de aproximadamente 1,18 vezes o conjugado nominal. Tá? Agora eu pergunto, esta relação aqui de torque de partida em relação ao torque nominal começa a qualificar esse motor para que tipo de configuração de eixo? Gaiola ou bobinado? Olha o que a gente havia comentado nos princípios do motor de indução de gaiola, tá? Que o conjugado de partida de um motor de gaiola é baixo. Baixo de quanto? O que significa isso? 60%, 80%, 90%, 100%, 110% do valor do conjugado nominal. Tá? Mas como é que pode um conjugado de partida 110% do nominal a gente admitir com um conjugado de partida baixo? Não se esqueça que estamos no momento de vencer inércia do motor, do acoplamento e da eventual carga que esse motor vai partir. Tá? E estamos aqui sempre partindo daquele pressuposto que é, esse motor está até bem especificado para a carga que ele vai tocar, mas em velocidades nominais. Tá? Só que tem um probleminha sério aí, né, gente? Mecânica clássica, aliás, eu diria até mecânica de corpos rígidos, qual? O coeficiente de atrito estático.
tá certo? E para vencê-lo, o que nós precisamos? De um conjugado de partida na casa de 2 vezes e meia, 3 vezes o conjugado nominal. Por qual razão? Porque o μe, coeficiente de atrito estático, é cerca de 2 a 3 vezes maior do que o μc, coeficiente de atrito cinético. Então, nessa condição, temos um sinal aqui claro, bem evidente. Essa máquina não apresenta um autoconjugado de partida. Opa, já é um sintoma importante, né? Mas eu evito essas ações um tanto quanto prematuras ou precoces, tá certo? Um bom profissional, um bom médico, jamais emite um diagnóstico preciso, jamais coloca, né, a sua informação, bate o martelo, tá? Com apenas um dado, com apenas um exame. Ele procura mais, tá certo? Ele busca mais, ele faz mais inquisição, ele pesquisa mais a situação, mesmo porque nós estamos com a faca, o queijo e a limonada na mão, sirva-se, tá? E ainda um docinho de goiaba, sirva-se. Então, veja bem, ora, uma vez que esse torque de partida está definido, vamos fazer o seguinte: qual é a corrente de partida desse motor? Dado interessante, tá? Aí vem a pergunta, como calcular? Gente, aqui que nós comentamos há poucos minutos, com essa configuração de circuito, a coisa se torna muito mais tranquila. Para você calcular a corrente de partida, basta você acrescentar na componente S o escorregamento da situação proposta. Então, você tem uma nova impedância. Então, qual vai ser a nova impedância para essa condição? Vamos em frente. Uma nova impedância equivalente. Estaria ela aqui, ó, RTH mais o R2 com S igual a 1, né? Mais o XTH mais X2. Então essa é a nova impedância que o circuito apresenta, uma vez que o motor está no instante de partida, substituindo pelos respectivos valores 0,273 mais 0,144 mais J 0,49 mais o X2 0,209. Perfeito? O que significa dizer que a impedância equivalente que essa máquina vai apresentar para o instante de partida será, fazendo essas contas aqui para a gente, né, 0,4170 mais J 0,699 na forma retangular, ou se for importante, e de fato será, 1,814 aproximadamente, com ângulo de 59,18 ohms por fase. Está aí a nova impedância relativa ao instante de partida deste motor. Tá legal? Outra coisa que nós colocamos muito, né? Muito na parte conceitual do motor de indução. Se o circuito elétrico do rotor, naquela faixa de regime permanente de vazio à carga luminal, apresenta um fator de potência na casa de 0,99, fato comprovado nos cálculos anteriores para os dois S, 2, 3, 2,5%, 1%, é só tentar. No instante de partida é o contrário, tá? É bem ruim a situação. Olha aqui, isso já dá para comprovar. Estamos com θR de quase 60. Qual que é o quociente 60, gente? Meio. Não precisa acho que nem fazer muita conta. Se eu pegar o valor encontrado, 59,18, qual que é o quociente disso? Olha lá. 0,51, ou seja, nessa condição, olha como é que a coisa piorou e piorou consideravelmente. Aquele θR, aquele quociente de θR que chegou a casa de 0,99, tivemos que arredondar ou evitar arredondamento, senão poderia chegar a 1. Olha como é que nós estamos agora, 0,51. Isso não é pior, e só não é pior, né, em função de quem? Claro, da contribuição indireta que o circuito do estator, a impedância estatórica, acaba de certa forma causando também essa interferência. Olha lá, 0,51, um fator de potência de fato muito baixo, tá? Muito baixo. Qual o valor do ângulo de carga do motor de indução nessa condição de partida? Ora, não interessa o que aconteça, tá? Independente da situação ou operação, 90 mais θR, ou seja, 141, 141, 90 mais 59, 90 mais 60, aproximadamente 150 graus de ângulo de carga. Tá legal? Ok? Então, diante dessa condição, vamos lá. Qual o valor da corrente de partida? Lei de Ohm, V de Thevenin, vai ser igual a quem? A Z equivalente, vezes a nossa corrente I2. Tá? Só que o I2 de partida, resultado, para chegar no I2 de partida, o que eu faço? Eu pego o V de Thevenin e divido por quem? Pela impedância equivalente. Resultado,
122,2 com ângulo de 1,2 volts por fase dividido por 0,814 com ângulo de 59,18 ohms por fase. O que vai nos dar uma corrente 2 de partida. Atenção para isso, uma corrente 2 de partida igual a, fazendo esta continha aqui, 122,2 sobre 0,18, uma corrente de partida na casa de 150,14 com ângulo de menos 57,98 amperes por fase no instante de partida. Olha lá, tá? Agora sim, dá para a gente definir qual a relação dessa corrente de partida em relação à corrente nominal do motor. Lembra que eu comentei com você que ao dizer, ou melhor, ao não dizer qual corrente de partida eu gostaria de encontrar, via 1 ou via 2, eu deixei a coisinha aberta, porque afinal de contas, com S igual a 1, essa máquina opera com um virtual transformador, mas se sugerir 2 até pelo modelo. Agora atenção, coerência, bom senso. Ao escolher a via, a face rotórica como referência, ou como base de cálculo, é importante também que você use os valores relativos ao rotor como base de interpretação e de comparação. Então, qual será a corrente nominal que eu vou tomar como referência para fazer uma continha que eu vou colocar aqui agora, que afinal de contas, IP por N é dado de placa de motor, tá? Eu tenho que pegar a corrente nominal do rotor. Então, não os 26 ou quase 28 amperes, quase 26 amperes, mas quase 24, 23 alguma coisa, que for o valor da corrente rotórica na condição nominal, isso calculado na parte B. Então, o que eu faço? Agora sim, para saber de fato quantas vezes essa corrente de partida é maior do que a corrente nominal, o que eu farei? 150,14 dividido por 23,85, ou seja, aproximadamente, olha isso, aproximadamente 6,3, tá? Então significa o quê? Que esse motor apresenta uma corrente de partida 6,3 vezes maior do que a corrente nominal. Agora, senhores, com segurança, com tranquilidade, que tipo de motor é esse? Conjugado de partida baixo, por volta do conjugado nominal. Corrente de partida entre 5 a 8 vezes o valor da corrente nominal. Se trata de quem? Indubitavelmente de uma máquina de rotor de gaiola de esquilo. Perfeito? Tá? Essa componente de corrente de partida não nos deixa nenhum tipo de dúvida com relação à configuração que esse motor apresenta. Perfeito? Observe que fazer o exercício assim, com esse nível de tranquilidade, te enche de consistência, te enche de argumentação. Tá legal? Perfeito? Olha que tranquilidade. E vamos em frente. Sabidamente sendo uma máquina de gaiola, tá? Vem outra pergunta a seguir. Já temos inclusive na cabeça qual seria um esboço bem interessante da curva conjugada velocidade desse motor, tá? Quando eu falo um esboço, eu não quero aquela caricatura, aquele traço, aquele risco, aquela informação sem detalhamento, jogado, não. Faça uma coisa um pouco mais decente, faça uma coisa um pouco mais consistente e talvez até para referendar mais ainda isso, porque nós conhecemos o perfil, a selfie da curva conjugada de velocidade de uma máquina de gaiola, quem sabe a gente começar a letra D ainda agora. Isso não seria prematuro ou precocidade, não, seria adequado. Por exemplo, qual seria a parte D desse exercício, a quarta parte, se você preferir? Já que estamos com o exercício todo vinculado ao rotor, qual vai ser o conjugado máximo que esse motor apresenta? Boa, muito boa, tá? Qual o valor desse torque máximo? Perfeito? Tá? Como é que eu chego nessa expressão? Olha como as coisas são, tá? Se me permitem, posso apagar isso aqui para a gente continuar a trabalhar, uma vez que todo o cálculo realizado, você já está com ele aí disponível, então facilita demais para a gente, tá? O que vai ser feito a posteriori, tá? Então, com os dados já armazenados, das 3 partes desse exercício prontas, vamos começar a parte D, tranquilo, tá certo? Com tranquilidade. Sempre enchendo de informação e dando respaldo para o que a gente pretende de fato chegar e concluir em breve esse exercício como um todo, tá bom? Bom, está lá a equação de conjugada para qualquer condição. Nós já inclusive fizemos essa análise, já sabemos qual é a equação. O que fazer? Substituir nessa expressão a condição de conjugado máximo. E qual seria? E qual seria mesmo?
quando essa máquina operar como se fosse um casador de impedância. Mas entre quem? Entre este ponto, que é sempre o ponto onde o torque vai ser dissipado, e a impedância entre esse ponto e a fonte. Ou seja, para que nós tenhamos conjugado máximo, o que eu preciso? De potência ativa máxima dissipada naquele elemento, o que significa então que teremos o torque máximo, ou seja, isso vai acontecer quando? Quando a impedância do ponto em particular for igual à impedância entre esse ponto e a fonte. E qual seria a impedância entre o ponto e a fonte? RTH ao quadrado mais XTH mais x2 ao quadrado, raiz quadrada disso daqui, tá certo? O que significa dizer que o escorregamento que qualquer motor de indução vai apresentar para operar com rendimento máximo, aliás, com torque máximo, perdão, é função de quem? É função disso aqui, ó, desse quociente, RTH ao quadrado mais XTH mais x2 ao quadrado, fruto de quem? Num casamento de impedâncias, tá certo? A gente, tudo que se referia a conjugado máximo vai a partir dessa relação. Tá? Eu vou aproveitar, antes mesmo de calcular o conjugado máximo, me permita uma coisa, porque tem um dado importantíssimo na curva conjugada de velocidade da máquina de gaiola, que é exatamente o ponto B. Eu havia dito para vocês que aquele ponto B representa a interface, exatamente a zona de fronteira entre a região instável e a estável do motor. E que esse ponto B, quando o motor de indução passa por esse ponto, ele está operando com uma velocidade rotórica, em média, 80% da velocidade de campo girante. Ora, se eu estou girando com a velocidade de 80% do campo girante, o meu escorregamento é de quanto? É de 20%. Então, olha como é que são as coisas. Já temos uma previsão do que eu vou encontrar aqui com relação a esse torque máximo, por volta de 0,20. E eu gosto muito desse termo, por volta de 0,20, 0,19, 0,18, 0,17, 0,16, 0,21, por volta de 0,20. Aliás, eu prefiro até que não seja 0,20 cravado, para não parecer aquela coisa enclausurada, sem mobilidade. Não é assim, né, gente? Bom senso. Então vamos lá, porque tendo o escorregamento de torque máximo, nós temos um dado importantíssimo. Qual será a velocidade do eixo de fato e não aproximada nessa condição de torque máximo? Quem trabalha com automação de processos precisa dessa informação, tá? Então, assim sendo, qual será o escorregamento que essa máquina vai apresentar quando estiver operando em torque máximo? É só, né, R2 0,144 sobre, né, o resultado daquele famoso radical, 0,273 ao quadrado mais 0,49 mais 0,209 ao quadrado, raiz quadrada disso aqui. Tá certo? Tá bom? Fazendo essa continha, o S de torque máximo, olha que coisa interessante, 0,1918, para ser mais exato. Ou seja, o escorregamento de, nem precisa isso, né? 0,19, escorregamento de 19%. 19,2, como vocês viram aí. Olha que coisa legal, tá? Não tem jeito de dar errado, fazendo um arredondamento de 19,2% de escorregamento. Não tem jeito de dar errado, por volta desse valor, tá? O que significa, então, qual será a velocidade que esse motor estará desenvolvendo quando tiver com torque conjugado máximo. Ora, em qualquer circunstância, que é N2 se não N1, que multiplica 1 menos S. Só que nesse caso em particular, S de torque máximo. Então, 1.200 vezes quem? 1 menos 0,192. Fazendo essa continha, a velocidade do rotor para torque máximo nessa máquina será de 699 alguma coisa, aproximadamente 670 RPM. 600 não, desculpem, 900, né? É só fazer a continha aqui, sem problemas. 1.200 vezes, abre parênteses, 1 menos 0,192. 970 RPM, 600 não, 970 RPM, 969,9, 970 RPM. É esta velocidade que esse motor vai apresentar quando estiver operando com conjugado máximo. Esse dado é importante no esboço, né, na silhueta, no traçado da curva conjugada de velocidade desse motor, tá? Agora, eu me sinto super à vontade, sabe para quê? Ora, qual será então o valor desse torque máximo?
tendo essa informação de torque, de velocidade, de conjugado, de velocidade para conjugado máximo, o que eu farei? Substituindo essa condição nessa expressão, o que nós faremos então? Né? Essa expressão aqui, onde já foi demonstrada, e nós já sabemos também um dado importante, que vem inclusive de um teorema, que essa expressão, ela não depende da resistência rotórica ou de eventuais resistências externas que seriam, em tese, acrescidas ao rotor desse motor, e nem poderiam ser acrescidas, por quê? Porque se trata de uma máquina de gaiola, tá certo? Então a expressão para conjugado máximo que nós encontramos foi a expressão dessa natureza aqui, perfeito? Tá legal? Então, substituindo nessa expressão os valores que lhes são peculiares, 1 sobre 2 vezes 4 vezes π vezes 60 sobre 6 sobre quem? Que multiplica quem? Que multiplica 3 vezes a máquina trifásica vezes 122,2, que é o término ao quadrado, sobre... Agora, fiquem muito atentos com isso aqui, tá? E não precisa decorar essa equação. Precisou, você vai lá e consulta. Mas olha só, antes do radical, nós temos a resistência de Thevenin como elemento somativo, tá? 273 mais, agora sim é que entra o radical. 0,273 ao quadrado mais 0,49 mais 0,209. Isso aqui ficou muito ruim. Deixa eu dar uma melhoradinha. Então, a parte somativa do Thevenin mais o nosso radical. 0,273 ao quadrado mais 0,49 mais 0,209 ao quadrado. Ok? Legal? Então, fazendo essa continha aí, torque máximo igual a um valor interessantíssimo. Já fiz essa conta anteriormente aqui para nós. É só encontrar um torque máximo, isso, de 174,15 newton-metros. Olha o valor desse conjugado máximo, gente. Muito elevado. E agora, até para a gente avaliar a questão das condições eventuais de partida, aquele conjugado impulsivo sobre o ponto B do motor, com aquela, aquele bico que de fato a curva para o conjugado representa, só para termos uma ideia, quantas vezes esse conjugado máximo aqui é superior ao conjugado nominal? Eu não vou comparar com 62 e alguma coisa, que eu vou conjugado máximo, que na verdade é o corretíssimo, porque esse conjugado de 62, se não me falha a memória, foi calculado ainda na parte fisicamente perfeita e retocável, considerando as perdas a vazio. Só que se a gente continuasse naquela toada, eu não tinha condição de calcular o conjugado de partida, por exemplo, calculado anteriormente, tá certo? Então o que fizemos? Transferimos para Thevenin, e ao fazer essa transferência, o torque nominal passou a ser 65,25. Então é esse torque que eu vou pegar como referência, tá? Fiquem muito atento com essas coisas, gente. Quando comparamos, por exemplo, a corrente de partida, uma vez que eu calculei o I2, sob a ótica de 2, deve ser o I2 nominal. Se eu quero calcular o conjugado máximo e compará-lo ao nominal, tem que ser o conjugado nominal calculado via o I2 de Thevenin. Perfeito? Então, olha só, diante dessa condição, quantas vezes o conjugado máximo será superior ao conjugado nominal? Basta pegar, faço questão de fazer a conta com vocês, 174,15 e dividir por quanto? 65,25. Olha isso, 2,7 vezes aproximadamente, 2,7 vezes o valor do conjugado nominal. Posso fazer um convite? O conjugado de partida de um motor de indução, para ser considerado como um bom conjugado, um conjugado efetivo, ele tem que valer quanto em média? 2 vezes e meia, 3 vezes o valor do conjugado nominal. Pô, gente, se esse conjugado máximo, 174,15, 2,7 vezes o nominal, estivesse acontecendo na partida, seria espetacular, tá? Mas como é uma máquina de gaiola, olha só, é o ponto B, é o conjugado impulsivo que pega a curva lá em cima e a partir daí, então, nós caminhamos para a região estável do motor, ok?
Vamos fazer o seguinte, para que o vídeo não fique muito longo, não muito cansativo, faltam duas questões relevantes ainda com relação à condição de conjugado máximo. A corrente para esse conjugado máximo e o fator de potência para esse conjugado máximo. Eu quero aproveitar o embalo e fazê-la com quem? Com uma questão que vem a posteriori, porque as condições estão apresentadas, tá certo? E se por acaso eu dissesse a você que essa máquina fosse de rotor bobinado? Ah, mas ela é de gaiola, perfeito? Isso é inegável, né? Batemos o martelo e fizemos isso com competência. Mas para darmos desdobramento ao exercício, eu vou propor uma coisa interessante para vocês. Até para especificar uma coisa que eu prometi que faria aqui, qual vai ser o valor da resistência externa, que deveria ser acrescentada ao rotor de um motor de indução, para que o conjugado máximo, no caso esse aqui, acontecesse na partida. Ok? Me aguarde, que estamos chegando aí com o próximo módulo. Um abraço, até lá, saúde e paz.